Oi, bom dia, como vão, meus amores? Hoje, terça-feira, vamos começar mais uma aula. Hoje, nossa aula de história, então vamos pegar lá o nosso livro. Eu vou pegar o meu aqui, vocês pegam de vocês ali, tá? Para nós compartilharmos da nossa aula. Então, vamos lá. Bom dia, olha que lindas flores, né? Sorrindo. Aula de história, nós ainda estamos na unidade 1, tá? As escolas e suas histórias, página 30 a 35. Então, vamos começar. As escolas e suas histórias. Assim como as famílias, as escolas mudaram muito. Hoje, todas as crianças devem ir para a escola, mas antigamente não era assim. Havia um número muito menor de escolas e algumas crianças mais ricas eram educadas em casa. Com a ajuda do professor, leia os textos desta página e da página seguinte. Então, a professora vai dar uma breve leitura para vocês, tá? E depois, lá em casa, vocês pedem para um adulto ler para vocês, tá bom? A escola da mestre Silvina. Minha escola primária, escola antiga, de antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4. A gente chegava, benção, dona mestra, sentava em bancos compridos, escorridos, sem encosto. Não se usava quadro negro, as contas se faziam em pequenas lousas individuais. Então, antigamente, era dessa forma mesmo. Minha mãe estudou em escola que eram multisseriadas, eram várias séries numa turma só. Meu avô era professor, então a escola dele era muito grande. Ele tinha uma turma de alunos assim imensa, né? Se eu não me engano, eram 80 alunos. E lá ele dava aula desde o primeiro ano até, acho que era a quinta série, a oitava série. Que na época era o que as pessoas faziam, né, do primeiro à oitava série. Então, a minha mãe estudava com ele, né, ele era o único professor da comunidade, e era uma mesa bem grande, um banco, e eles tinham uma lousa de madeira pequena e um giz. E lá eles escreviam, lá eles faziam as continhas de matemática, apagavam, e assim eles iam fazendo. Eles não tinham caderno, tá? Era essa lousa que ficava na escola, para depois, no outro dia, uma outra turma usar, ou no período da tarde, porque tinha aula de manhã e à tarde, né? Aí, para a turma da tarde, então, eles guardavam embaixo da carteira, daí a outra turma que vinha usava a mesma lousa para fazer as tarefas, tá? Caetano de Campos. Em 1964, tinha eu meus 6 anos de idade e acabado de ingressar no primeiro ano do Caetano de Campos. Eu que vinha de um externato de bairro em Pinheiros, com poucos alunos, onde brincávamos de pegar tatu-bola num canteiro durante os recreios. E a professora, Dona Isaura, era também diretora e recepcionista. Era ela quem recebia as crianças que chegavam nas mãos de seus pais. O Caetano, como nós alunos o tratávamos, na intimidade, era um sonho. Prédio imponente de 3 andares, com fachada ampla, parecendo um templo grego, com colunas, paredes alvas imitando mármore, e janelas altas, bem no coração da cidade, cercado por alguns marcos arquitetônicos, cartões postais até hoje. Então, olha só como que ele descreve a escola dele, né? Ele descreve ela como se fosse um templo grego. Do que você mais gosta em sua escola? Então, vocês vão aqui escrever, não precisa ser muito. O que vocês mais gostam da escola? Vocês gostam de estudar? Vocês gostam dos colegas? Vocês gostam de brincar na hora do recreio? Vocês gostam de brincar no parquinho? O que vocês mais gostam de fazer lá na escola quando vocês iam na escola o ano passado? Como que era? O que vocês gostavam de fazer lá? Tá? Aí vocês vão escrever aqui embaixo. Não precisa ser muita coisa, só o que vocês gostam de fazer, tá bom? Próxima.
Observe estas fotos de escolas em diferentes épocas. Então, responda as perguntas que se seguem. Então, olhem só, essa sala de aula e essa daqui, tá? Sala de aula da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, no estado de São Paulo, há cerca de 100 anos. Então, vocês imaginam, essa escola Caetano de Campos, ela é bem antiga. Imagina, essa foto é de 100 anos atrás. Então, vocês imaginam quantos anos tem essa escola, né? Ela é bem antiga, uma das primeiras escolas que foram feitas foram construídas em São Paulo. E ela está lá até hoje, tá? Então, ela é como se fosse um museu, tá? E se eu não me engano, até pouco tempo tinha aula nela. Eu nunca mais pesquisei, mas eu acredito que ela... Eu não sei se ela ainda está tendo aula, mas ela teve por muitos anos aula ainda, tá? Aqui embaixo, sala de aula na Escola do Povoado de Vargem Funda, em Santa Luz, no estado da Bahia, 2014. Olha só como que ela, né? Então, bem parecida com as nossas salas de aula, né? É que se bem que todas as escolas são bem parecidas, né? Só que vocês não estudam com esse tipo de carteira. Esse tipo de carteira é bem típico das escolas estaduais, né? Que trabalham mais com alunos grandes, né? Então, eles têm esse tipo de carteira. Mas, se não, as nossas são assim, ó, essas mesinhas aqui, que nem essa da escola aqui, que mostra da Caetano de Campos, né? Então, vamos lá. Que diferenças você vê entre essas salas de aula? Quais são as semelhanças? A classe em que você estuda se parece com qual das duas salas de aula? Então, vocês vão responder essas perguntinhas assim, né? Só verbalmente, para quem estiver ajudando vocês a fazerem a tarefa. Então, é para vocês observarem bem e responderem, tá bom? Os materiais escolares também mudaram com o passar do tempo. Então, aqui nós temos um tablet, que nós estamos usando muito, né? Não sei quem tem tablet, né? Mas que o celular e o computador está sendo usado ultimamente, olha, eu vou contar, viu? A gente nunca imaginou, né? Carteira escolar antiga, olha aqui. Caneta, bico de pena, meu avô tinha uma dessa. Essas canetas são muito bonitas. Você molhava na tinta e escrevia, meu avô tinha, até hoje guardada. Carteira escolar atual, que é as nossas, né? Aqui, ó. Lousa, giz e apagador. Nesse caso, as nossas escolas já não usam mais o giz e o apagador. Agora a gente tem, mas muitas escolas ainda têm, tá, crianças? Quadro assim, tá? As nossas escolas hoje, elas são, vocês podem ver que são de vidro, né? Os quadros, né? Então, conforme vai passando a época, vai modificando também a forma de você estudar, né? Mas, ultimamente, a gente está usando o quê? O bendito celular do computador, né? Pinte de amarelo, o quadrinho dos objetos usados somente no passado. Pinte de roxo, o quadrinho dos objetos usado atualmente. E pinte de vermelho, o quadrinho dos objetos usados tanto no passado quanto atualmente. Tá? Aí vocês vão observar bem para vocês fazerem. Ok? Próxima. Leia as palavras abaixo, pinte de vermelho o quadrinho correspondente ao que existe em sua escola. Então, vamos lá. Olha só, leia as palavras abaixo, pinte de verde o quadrinho referente ao que existe na sua sala de aula. Então, só o que existe na tua sala de aula, tá? Lápis, caneta bico de pena, lápis de cor, computador, carteira individual, borracha, lousa, aparelho de DVD, retroprojetor e tablet, tá? Caminhe pela escola, nesse caso aqui, nós já andamos lá na escola, né? Com o professor para conhecê-la. Melhor, visite a cantina, o pátio, a secretaria, a diretoria, a bibliotecas e outras dependências. Com a ajuda do professor, escreva as seguintes informações sobre sua escola. O nome da escola, então, vocês vão colocar IMEP Walter Kunze. Nome do seu professor, professora Gissemara.
Quantos alunos estudam lá? Na escola toda, são 500... Coloque em 500, eu não me recordo agora o total de alunos, tá? Mas é 500 alunos, tá? Complete com as sílabas do quadro abaixo as palavras que indicam algumas dependências da escola. Então, aqui, ó, se, dir, ba, bi, pa, la, qua, lã, jar, re, co, sa. Então, essas aqui são as sílabas, tá? Então, vocês vão completar aqui. Por exemplo, etoria. O que vai ser etoria? Diretoria. Então, vocês vão aqui no vão colocar aqui diretoria, tá? Aí, assim por diante, em cada uma delas, tá bom? Circule as dependências que a sua escola possui. Então, vocês vão circular depois que vocês fizeram, que vocês completaram, vocês vão circular as dependências que tem lá na nossa escola, tá bom? Pesquise. Entreviste uma pessoa idosa que você conheça para saber como era a escola onde ela estudava quando criança. Siga este roteiro de pergunta, anote as respostas em uma folha avulsa. Nesse caso, vocês farão o quê? Vocês vão pegar o caderno de vocês, o caderno lá de sala, vão colocar o cabeçalho, o quê? O nome da escola, a cidade, o dia de hoje, o mês que nós estamos, o ano, daquele jeitinho que a gente fazia lá na sala de aula. E depois, vocês vão escrever as respostas dessa pessoa, tá? Então, vocês podem pegar quem? O titio. Aqui pede uma pessoa idosa. Se vocês tiverem o vovô e a vovó, vocês podem perguntar para eles, tá? Ou se não, se vocês não tiverem, eles moram em outro local, vocês podem pedir para a titia, para o tio, para a mãe, para o pai, tá? Então, as perguntas são as seguintes. Como era o prédio da escola? Como era a sala de aula? Como eram os móveis da sala de aula? Como era o uniforme escolar? O que a senhora usava para escrever? Havia castigo em sua escola? O senhor ou a senhora conhecia as crianças que não iam à escola? Então, essas são as perguntinhas que vocês vão fazer e vocês só vão colocar as respostas lá, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a nossa aula de história, falando sobre as escolas, tá? Então, de 100 anos atrás até agora, a escola mudou muito, tá? E, lógico, continua ensinando, educando, né? A gente continua fazendo isso na escola, né? Mudou-se um pouquinho as crianças, a forma de como nós ensinamos, mas a escola sempre está ali de portas abertas para receber todos os alunos, tá? Os prédios mudaram, melhoraram. Antes eles não usavam caderno, usavam uma lousa. Eles não tinham material, hoje nós temos, né? Eles tinham as bibliotecas, que, na verdade, a gente sente falta das bibliotecas, porque hoje, vocês ainda não, que vocês estão ali no primeiro ano. Mas quando vocês estiverem nas outras séries, vocês vão lá no Google e falam assim, oi, Google, o que é tal coisa? Ele vai lá e vai responder para você. E antigamente, perguntam isso para os pais de vocês, quando nós estudávamos, a gente tinha que ir lá na biblioteca, não tinha nem Google não, para ensinar a gente não. A gente tinha que ir lá na biblioteca e pesquisar nos livros que tinha na escola. Então, era bem diferente do que é hoje, tá bom? Façam a tarefinha, está bem fácil. Peça que um adulto leia novamente o texto para vocês compreenderem, tá? Até amanhã, até quarta-feira. Um beijo e fiquem com Deus. Até amanhã.